Está começando o episódio número 2 do Podcast e hoje é com uma pessoa que dá aula em comunicação. Seja bem-vinda, Bibiana aqui. Que honra recebê-la. Seja bem-vinda. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem também. Tudo bem. Bibi, seja muito bem-vinda aqui ao Podcast. Estamos aqui com ela, uma das maiores jornalistas esportivas do país. Tua parte. Não tem como negar, fala a verdade. E Bibi, eu sei do seu extenso currículo, né? Passou pela ESPN, Globo, Esporte Interativo. Hoje você está na Prime, né? Prime Video e vários projetos. Aliás, o Turma da Bola eu amei, que é um projeto infantil super bacana. Mas assim, cara, quando a gente vê de fora esse seu currículo, né, tem muito peso ali. Só que nem tudo são flores, né? Então eu queria que a gente começasse, né, esse episódio com você contando um pouquinho da sua trajetória, porque as pessoas às vezes te olham, te seguem ali no Instagram e falam, nossa, cara, que vida maneira, olha os acessos que ela tem, olha onde ela vive, eu queria isso. Mas, cara, eu sei há quanto tempo você tá na sua jornada, né? E imagino que você deve ter passado muito perrengue, estudado muito, trabalhado demais. Então eu queria que você começasse por isso, contando um pouquinho dessa sua trajetória para chegar aí onde tudo já são mais flores, Essa né? é a chave, né, Tássio? Porque, assim, pra gente chegar onde a gente sonha, tem essa jornada. E essa jornada, ela é de muitos altos e baixos. Essa é uma jornada de bastante persistência também, Sim. Principalmente sendo mulher, e eu acho que aqui várias mulheres vão passar. A gente tem uma dificuldade maior também quando a gente fala do mercado de trabalho e quando a gente fala de uma área que é o segmento de esporte. Então eu passei por todas essas etapas, ainda passo, porque a gente, mesmo quando chega lá na elite do jornalismo, a gente é testada diariamente e passa por diversas situações. Mas eu acho que também foi de entender que para eu viver o sonho e a vida que eu queria, eu teria que renunciar a muitas coisas. Então, eu comecei minha trajetória no interior. Eu fui fazer algo que não tinha relação com o esporte, então eu comecei fazendo muita matéria pro Globo Rural, por exemplo. Caraca. Mas eu sabia que aquilo ali era parte do processo para eu me desenvolver, para eu aprender a ser uma jornalista, a ser uma repórter, e aí sim percorrer esse caminho. Então, comecei lá na lavoura, que eu não fazia ideia como funcionava, mas eu entendia que aquilo era um processo, que eu ia ter que abrir mão de estar com os meus pais, de estar com os meus amigos, de estar nos eventos especiais. No final de semana, a vida de jornalista é assim, né? É o plantão, é quase Imagina. vida de médico. Então, assim, Imagina. a nossa agenda é muito pautada nos eventos de final de semana. Então, você tem que escolher se quer trabalhar no Natal ou quer trabalhar no Réveillon. Então, assim, eu acho que todo mundo que tem um sonho, independentemente da área, vai ter que renunciar de alguma coisa. Entendi. A gente sabe que você deve ter passado por vários obstáculos ali, né? Principalmente as renúncias, né? Que a gente sabe que é muito pesado. Você é do Sul, né? Tá aqui em São Paulo trilhando esse caminho ainda, mesmo depois de tanto tempo, continua renunciando, né? Mas eu acredito que você tenha passado por algumas dificuldades que tenham te marcado mais que outros episódios. Você lembra de alguma coisa que... Cara, eu acho que começa na remuneração, assim, porque eu sou uma pessoa, eu venho de uma família de privilégios, Então eu sempre tive acesso a tudo, mas eu sempre tive muito claro de construir a minha própria história. Então, a partir do momento que eu comecei a trabalhar, eu não me sentia mais confortável de ficar pedindo ajuda ali para a família, eu queria construir essa história. Então, eu saí de uma condição que eu tinha acesso a tudo para um salário que é muito baixo, que é muito difícil e que é a realidade da maioria das pessoas aqui no Brasil. Então, é a renúncia de saber como equilibrar aquelas contas, de você não poder fazer tudo que você está acostumado a fazer, e você entender que aquilo é uma construção, né? E eu vejo, assim, até pelo empreendedorismo, pela formação de muitas pessoas, a inspiração, acho que dinheiro você vai conquistando através dessa persistência, e o bom profissional, ele vai dar um jeito de fazer esse dinheiro circular, de fazer esse dinheiro aumentar também. Eu acho que a gente vai encontrando formas, mas no começo isso para mim foi a maior dificuldade, assim, porque é fazer essas renúncias. Então, eu morava numa cidade do interior, eu saí de Porto Alegre para ir morar numa cidade de
40 mil habitantes. Nossa, Que sentiu a vivia diferença, né? total, que vivia ali a questão agrária, né? Então não tinha cinema, não tinha teatro, não tinha muitas opções de lazer. Então assim, começa por aí. E fazer jogos de terceira divisão, divisão de acesso, então barro na cara, chovendo, passando frio, fazendo aquele jogo horroroso, mas entendendo que aquilo ali era sempre a minha final de Copa do Mundo. E olhando hoje em retrospectiva, a diferença entre você tá fazendo um jogo de divisão de acesso e eu tá fazendo ali uma final de Copa do Mundo, passou um tempo, mas foi curta também, porque assim, eu comecei o ano de 2014 fazendo um jogo de divisão de acesso, e em julho eu tava na final do Maracanã, cobrindo a Alemanha. Porrada. Então assim, claro, teve trabalho aí, teve renúncia, mas sempre pensando, eu vou chegar, eu vou conseguir. E eu sou uma pessoa muito de médio, longo prazo. Então eu penso sempre nas metas naquele curto espaço de tempo, mas sempre nas metas maiores, porque eu acho que é isso que nos move. Então eu tô sempre, qual é o meu próximo sonho? Qual é o meu próximo check? Eu acho que isso é um segredo, assim, pra tentar estar sempre motivado e sempre encarando como se aquilo fosse a sua final de Copa do Mundo. Irado, bebê. E, cara, eu fico imaginando a dificuldade, principalmente como mulher, né, nesse início seu, né? Que você falou, cara, jogo de várzea, né? Como você era tratada ali nesse ambiente, né? Era algo pesado, assim, você deve ter vivido muita coisa trash, né? Muito. E assim, eu passei pelas cidades do interior antes de chegar na capital. Então, eu fiz o caminho contrário. Eu fiz a minha jornada escolar e acadêmica em Porto Alegre, mas para conseguir crescer dentro da emissora, eu fui para o interior. Então, eu fui primeiro para Cruz Alta, que é essa cidade pequena, depois eu fui para Pelotas, que é uma cidade que já vivia mais essa atmosfera do futebol, Caxias do Sul, aí Rio de Janeiro. E assim, um frila aqui, outro ali, mora com um amigo, sempre os amigos ajudando de alguma forma. Então assim, você faz 1 milhão de coisas. Aí nesse período ainda fui morar nos Estados Unidos, trabalhei de babá nos Estados Unidos, quando eu já tinha feito uma Olimpíada, pra você ter noção, tinha feito Olimpíada, tinha feito Copa do Mundo, tinha feito Eurocopa, diversas finais aqui, fui pros Estados Unidos, larguei tudo pra estudar, e pra trabalhar de babá também. Mas então, por quê? assim, Tipo, você cansou ou foi uma oportunidade? Foi um período que eu tinha passado por um grande trauma, porque eu tinha perdido um amigo na tragédia da Chapecoense, um grande amigo. Eu vinha de um período de muito desgaste emocional também, muito por conta disso. Assédio na redação, aquele dia a dia que você vê alguns colegas que não estão tão preparados, sendo privilegiados por serem homens, por serem amigos de fulano, Beltrano, aquela panela que existe ali dentro da redação também. Então eu cheguei numa super cansaço, assim. Eu cheguei naquele, olha, não aguento mais, no meu limite. E eu quis recomeçar. Surgiu a oportunidade de ganhar uma bolsa nos Estados Unidos. Eu fui para fazer um dos cursos profissionalizantes na NAU. E fui com o dinheiro contado. Eu esvaziei um apartamento, vendi tudo que eu tinha dentro do apartamento. Móveis, quadros, vaso de flor. Juntei tudo que eu podia e fui morar nos Estados Unidos. Mas aí o meu planejamento, que era para ficar 9, 10 meses, saindo e depois retornando, meu segundo mês, meu dinheiro acabou. Falei, cara, o que eu faço agora? Eu falei, trabalhar. É o que eu sei fazer, eu vou trabalhar. E aí, você não consegue trabalhar na sua área, né? Você faz um freela aqui, outro ali, e a ideia foi, vou então fazer o que a maioria faz aqui nos Estados Unidos. Vou ser garçonete, vou ser babá, isso foi ano de 2017. Fiz esses trabalhos, consegui então financiar a minha oportunidade ali de estar aprendendo, porque eu sabia também que aquilo ali era importante. Então assim, a repórter que fez Copa do Mundo, que era conhecida, que já tinha passado pelos canais, está aqui agora, cuidando de criança. Só que para mim isso era parte do meu sonho. Eu tava ali porque eu precisava daquela renda, porque eu precisava estudar, porque eu precisava me qualificar para voltar para o Brasil, para entender qual caminho eu ia percorrer dentro do jornalismo. Então, assim, você vê que não é um caminho linear, né? Você passa por altos e baixos, você conquista, de repente tá todo mundo te vendo, uma mega audiência, você já fez grandes coisas, já deu vários cheques, e você tem que dar passos para trás para construir algo lá na frente. O problema disso tudo se chama ego. Tem muitas pessoas que não conseguem fazer essa dissolução do ego,
né, para conseguir olhar o momento que tá vivendo e falar, peraí, hora do passinho para trás, pegar aquele impulso e ir para frente de novo. Aliás, o ego ele é responsável por quebrar pelo menos aí 70% dos empresários, né, porque você está acostumado a viver num patamar X, né, e às vezes você tem que sair desse patamar e viver o Y. E tá tudo bem, para você poder voltar para esse X ou até mais, né, e as pessoas não conseguem, por incrível que pareça, assim, a gente olha de fora e fala, cara, é muito fácil, cara, economiza nisso, economiza naquilo. As pessoas não conseguem mudar o padrão por conta do ego. Então é muito legal você ter conseguido dar realmente esse passo para trás e, cara, não tô nem aí porque vão falar, né? Não tô nem aí porque, pô, nossa, era aquela diária, jornalista. assim, porque as pessoas comentam, as pessoas falam, as pessoas, mas aonde foi parar aquela jornalista? O que essa jornalista tá fazendo? Eu continuei trabalhando para a ESPN nesse período e fazia alguns conteúdos para as redes sociais, pro site, escrevia matérias, então eu continuei vinculada com eles, mas obviamente que eu tava numa outra realidade ali nesse período nos Estados Unidos. E tinha essa coisa do jornalismo, e eu acho que o jornalismo tem muito disso, assim, porque se for olhar, Tássio, a maioria não tem aquele big salário, não são os apresentadores que super ganham, Galvão Bueno, pra gente colocar como exemplo aqui. A maioria tem um salário mais limitado ali, vive muito bem, tem acesso a muitas oportunidades, mas está sempre equilibrando as contas. E isso que faz o jornalista se abastecer, digamos assim, essa vaidade. Eu trabalho para emissora tal, eu sou repórter de tal jornal. Isso acabou. A internet e o que a gente está acompanhando agora, e o streaming principalmente, fez nivelar o negócio, assim. Então, assim, hoje um influenciador que tá lá com a câmera dele dentro de casa ou na rua, criando conteúdo, ele pode ser tão relevante e ter informações tão relevantes quanto o jornalista que trabalha na principal emissora do país. Então, assim, fez com que... Casemiro, por exemplo. Exatamente. E o Casemiro já ganhou a grana aí que a maioria não vai nem chegar perto trabalhando dentro do jornalismo, né? Então, eu acho que tem essa coisa também no jornalismo esportivo, na televisão, e eu sempre fui muito desprendida disso, e isso acho que é muito parte da criação que eu tive. A minha mãe sempre me falava assim, lembra de onde tu veio. Eu sou de uma cidade de 13 mil habitantes, de Giruá, e tive essas oportunidades na minha família, mas a minha mãe sempre falou assim, olha, todas as oportunidades que você tem é por conta do nosso trabalho e do nosso suor. Nada chegou aqui de mão beijada, a vida não tá ganha, vai fazer a tua história, constrói a tua história. E assim foi. Então eu acho que eu sempre fui bastante corajosa. Com 16 anos eu tava na faculdade já, e dos 16 eu não parei de trabalhar nunca. Que bom que você teve essa educação, né? Esse berço, né? Porque independente da condição da sua família, eu acho que o que vale sempre no final de tudo é o que pregaram ali dentro para você, né? O que te treinaram dentro de casa para você poder ir para a rua. E pegando esse gancho ainda, como era para você? As pessoas devem olhar para você, cara, loirinha, aqui. Aí as pessoas dentro ali que estão passando perrengue, jornalistas que realmente não tem o que comer ali, que estão nessa tentativa de dar certo, né? E aí vê você se destacando ali dentro, né? Existia essa inveja, né? De tipo assim, ela já tem, cara, a família tem grana, e cara, é isso. Existia essa inveja ali dentro? Muito, e eu acho que... te queimar? Não, total, e eu acho que também pela questão de ser mulher, né? Então, quando eu era ainda muito nova e fui fazer a Copa do Mundo, eu fui a única repórter do Rio Grande do Sul que foi cedida para o Sport TV, que foi trabalhar no Rio de Janeiro, né? Então, os outros jornalistas ficaram no Rio Grande do Sul, fizeram os jogos da Cidade 7, que era Porto Alegre, uma das cidades, e eu fui cedida para o Sport TV naquele período. Então, assim, o principal comentário era, qual é o chefe que tá pegando essa menina, entendeu? Então, assim, já começa por aí, assim, então uma aprovação de você ter que mostrar. Então, ninguém tava olhando que naquele ano, durante o período ali do campeonato estadual, eu tinha sido a repórter com o maior número de participações na rede, como a gente fala, com as matérias, tinha feito várias coberturas, e tinha me preparado, falava 13 idiomas, coisa que também é rara se você for olhar dentro do jornalismo esportivo, muita gente não fala, então assim, é até bizarro falar isso, assim, mas eu tinha colegas que já são super conceituados e que não falam outro idioma e que estavam sempre escalados para as principais coberturas, então assim, eu me preparei para aquilo. Aquilo ali era merecimento, era fruto de muitas renúncias e sempre, com quem que ela tá saindo? Aí depois, dentro do clube, sempre tem essa história também. Algum dirigente deve estar pegando, por isso tem a informação. Tá ligando à noite para saber a informação. Então,
dá à pessoa o direito de te convidar para sair porque você tá atrás de uma informação e pelo horário. Enfim, então assim, são várias barreiras e várias situações que você vai passando e que o seu nome vai sendo associado a alguém para conseguir aquele sucesso. Nunca é a própria véia da lancha, né? Então hoje eu digo, eu sou minha véia da lancha, fui atrás e tive que engolir muito sapo. E eu acho que também isso, em alguns momentos, pode ter até me prejudicado, assim, porque eu nunca fui de ficar quieta. Então eu respondia muito. Você dava porrada também. Eu dava porrada também. Mas isso às vezes é ruim, porque isso traz pra você essa fama de brigona, essa fama de arrogante, de respondona. Mas eu acho que sempre conseguiu me colocar no lugar que eu merecia, assim, sabe? Eu não levava desaforo pra casa. Cara, e é bizarro, né? Você tá lutando pelos seus direitos, né? Querendo colher os frutos que você planta, e você que é arrogante, e você que é escrota. Cara, como é que pode, né? Isso é muito difícil, cara. Não, e o questionamento, de onde veio essa informação? Como é que ela tá sabendo essa informação? Passei por muitas situações assim, inclusive notícias que foram nacionalmente divulgadas e que as pessoas davam crédito para um repórter homem e o crédito da mulher não entrava ali. Acho que isso, assim, é muito frequente no jornalismo, ainda mais, e que bom que a gente está passando por um momento de bastante transformação. A gente tem visto essas mulheres em diversas posições hoje no jornalismo também, dentro do esporte, mas acho que mais do que estar ali como repórter, narradora, a gente precisa de lideranças femininas. Então, o maior número de mulheres liderando mesmo, e aí eu falo em segmentos gerais, mais CEOs, maior número de mulheres na Bolsa de Valores, maiores mulheres aí com empreendedorismo, realmente sentindo o empreendedorismo feminino ali, olhando para outras mulheres e oportunizando essas outras mulheres. É isso. No jornalismo tem um termo que vocês usam que é o furo, né? Isso. Tô sabendo muito, né? Tá sabendo. Minha irmã é jornalista, então só por isso. Então, você já chegou a dar algum furo, né, ali, botar o seu nome e tudo mais, e alguém pegar esse crédito e falar, não é ela, vou tirar? Não, é assim, uma situação que eu acho que é legal contar e compartilhar. Eu tive uma situação com o Cuca, que eu sabia que depois da derrota do Teu Santos, é isso, né? Derrota do Teu Santos ali naquela Libertadores, o Cuca deu uma surtada, assim, porque ficou muito claro ali que foi um erro de planejamento dele. Eu acho que aquele Santos tinha condições, inclusive, de vencer o Palmeiras, e os palmeirenses agora vão vir pra cima, mas eu acho que tinha, sim, foi um jogo bem equilibrado ali. Foi uma bola. Uma bola que depois o Rony até brinca, não consegui repetir aquele cruzamento nunca mais daquela forma. É um grande jogador, muito esforçado também. E o Cuca é expulso ali naquele momento que o Palmeiras vai sofrer aquele gol. E ele se culpou muito ao término desse jogo. Depois ele se culpou muito. Ele chegou num nível de exaustão mental muito grande. E eu fiz uma matéria sobre isso, falando que ele estava com essa exaustão mental, que nos bastidores se falava que emocionalmente ele estava completamente desequilibrado e que a saída dele estava muito próxima de acontecer ali no Santos. Por alguma razão, na verdade, vamos ser bem claro aqui não tem meias palavras. O Cuca é uma pessoa muito desequilibrada, né, Tassi? E a gente sabe desse passado dele também, que bom que veio à tona agora e que bom que várias provas foram juntadas pra gente parar de ter a dificuldade de falar sobre esse assunto. Ele realmente esteve envolvido num caso de estupro há muitos anos, é verdade, mas esteve envolvido com relação a isso e a gente não pode fechar os olhos. E aí ele... Assim que essa notícia foi publicada, essa notícia ela era assinada por mim e por um outro jornalista homem. Assim que ele leu essa notícia, ainda dentro do vestiário do Santos, num jogo contra o Grêmio, me ligou para tirar satisfação com relação à matéria. Quem você pensa que é para dar essa matéria? Quem você acha que é para falar da minha saúde mental? Quem você acha que é para usar esses termos de exaustão mental? Eu sei que o seu colega, né, o jornalista que assinou a matéria comigo, jamais faria uma matéria desse nível. Você tá querendo aparecer em cima do meu nome, coisas desse tipo. E aí o que aconteceu? Poucos dias depois, saiu do Santos. Saiu do Santos e ainda saiu para outro clube, né? Porque ele acabou fechando com o Atlético Mineiro naquela época. E aí teve lá um processo de conversa do presidente do Santos pedindo que ele me ligasse para pedir desculpa. Ele me ligou para pedir desculpa, só que aí já estava feito aquela situação toda, já estava provocada. Então, assim, ele tentou me intimidar naquele momento, tentou questionar a minha informação.
Mas ele sabia já que ele estava em negociação, ele já sabia que ele estava para sair do Santos, e foi uma das situações que eu fui uma das primeiras a falar ali da saída, e mais um desequilíbrio. E aí, assim, primeiro você xinga, você fala quem você pensa que é, você tá querendo aparecer, e depois você fala, Deus te abençoe. Então, assim, o estilo Cuca de ser. Um dos exemplos de vários, assim, de notícias que foram questionadas e que depois acabaram se concretizando. Boa. Bibi, mudando só um pouquinho, você fez um baita nome, né, no mundo do jornalismo esportivo, só que com isso você também acabou crescendo bastante nas suas redes sociais, né? Você é uma pessoa que tem bastante seguidores, é uma pessoa que tem fãs, é uma pessoa que a galera segue para ter esse tipo de notícias, acompanhar seus novos projetos. Agora, nessa parte de fora emissoras ali, né? Uhum. Como você lida, né, com isso? O que isso te traz de benefício, ou se traz alguma coisa contra também? Como você enxerga isso? Não, eu acho que redes sociais todo mundo deveria ter. O que a gente está fazendo aqui, produção de conteúdo, vale ouro. Contar histórias é um ativo. As pessoas dentro das suas áreas, é muito legal, assim, você poder contar a sua história e você sempre humanizar mesmo ali o seu serviço, o seu trabalho, você mostrar um pouco do seu lado pessoal. Agora, tem a questão dos julgamentos, tem a questão que as pessoas entendem que por você ser uma pessoa pública, elas podem estar opinando sobre a sua vida, podem estar te xingando, te ofendendo, interpretando situações assim da carreira que às vezes não tem nada a ver com o que é divulgado, e as pessoas criam as suas versões e não te dão espaço para contar a sua versão o tempo inteiro. Então, assim, eu acho que é uma questão muito delicada, assim, de você conseguir conciliar, saber que você está fazendo conteúdo e que alguém está consumindo aquele conteúdo e aquilo pode estar inspirando alguém, mas ao mesmo tempo você está se expondo ali muito. Então eu tenho períodos que eu fico assim, hoje eu não vou contar tanto, eu já escolho mais o que eu quero mostrar. Não por não ser verdadeiro no que eu tô mostrando, mas para realmente preservar alguns momentos que só dizem respeito à minha vida particular. Mas eu acho que é muito mais vantajoso, eu vejo muito mais benefício em ter redes sociais, em ter acesso a essas pessoas. Eu gosto muito de trocar com essas pessoas. Eu acho que, de alguma forma, através da minha história, eu posso também estar motivando as pessoas ali a tomarem suas decisões, a impactarem de alguma forma dentro das suas especialidades. Então, acho que é mais benefício, assim. A gente fica um pouco cansado, né, Tati? Mas acho que sim, acho que é mais benefício. Eu não digo nem. Eu tenho um pouco de preguiça às vezes, sabe? Não, total, mas isso da vida, né? Tá cansado. Eu falo, cara, vou postar isso aqui. Eu falo, caraca, vamos falar isso, vamos falar aquilo. Eu falo, não deixa pra lá. E tem essa energia também. Aí você tem que encontrar formas. Eu sou uma pessoa que tem muita fé, eu sou uma pessoa que eu tento de alguma forma tá me blindando ali, sabe? Mas eu acho que é mais positivo porque você vê essa corrente, as pessoas às vezes te transmitem, até pela história delas, de alguma forma, algo positivo, assim. Eu sinto isso, eu acho que você deve ter sentido isso recentemente também, com o seu filho, com as pessoas te procurando e querendo falar e mandar um carinho ali, um conforto num momento mais difícil. Com certeza. E, Bibi, muitas pessoas, elas gostariam de ser como você, né? No sentido de botar a cara lá, aparecer, né? Fala bem, você sempre foi boa em comunicação. A gente sabe que tudo é treinável, né? 100%. Mas eu sei que tem pessoas que, cara, nascem com uma facilidade maior do que a outra também. Perfeito. Você nasceu com essa facilidade, você sente isso, você treinou muito para ficar boa em comunicação da forma que você é hoje, né? O que você indica para essas pessoas que querem estar onde você tá, só que não começam, não têm a coragem de pegar o telefone e gravar um story, são perfeccionistas demais e, eu falei uma palavrinha errada, eu vou apagar, eu vou fazer isso. O que você indica para essas pessoas? Mais a síndrome do impostor também, né? Que Exato. Bate na porta. Bom, eu tenho essa facilidade, acho que algumas pessoas têm essa facilidade e ao longo da vida vão aprendendo técnicas e vão se desenvolvendo e por isso vão tendo destaque. Mas eu acredito 100% na comunicação treinável. Então, eu acho que começa quebrando essas crenças limitantes. Alguém vai estar julgando, alguém vai estar vendo, eu não sou tão bom nisso. Então, assim, prática. Começa gravando, contando, compartilhando ali. Tenta fazer um roteiro dos principais pontos, então, um roteiro escrito mesmo, um pedaço de papel, e aos poucos você vai até treinando o seu cérebro para organizar suas palavras e os seus pensamentos ali para você conseguir transmitir aquela informação da melhor forma. Então, acho que é prática, essa persistência também, perder essa vergonha
e depois um treinamento, porque eu tinha uma voz super fina, eu tinha uma voz que muitos diziam quando eu comecei no jornalismo, mas com essa voz, que horrível essa voz jamais vai Teve até ser mudança a de voz? Não, total, eu tive uma mudança de voz muito considerável, porque a nossa voz é músculo, então é 100% também treinável e o músculo ele vai ganhando forma e o tom da sua voz vai ganhando forma Isso também eu não sabia, através dos Isso eu exercícios. não sabia, que irado. Então, assim, além da escolha das palavras, do gestual, também essa evolução vocálica que faz você se sentir mais seguro e mais confortável. E, inclusive, qualquer pessoa, mesmo quem tem a sua voz super prestigiada, que já é um grande narrador, quando se escuta, vai ter essa estranheza. Então a pessoa pode estar dizendo, eu odeio ouvir os meus áudios de WhatsApp, Eu odeio ouvir minha voz em vídeo, porque é natural. A gente realmente, quando se escuta, tem essa estranheza, porque na verdade, como a gente se escuta é diferente de como as pessoas nos escutam. Não sei se você sabia também. Também. A Também nossa não voz, sabia. a Muito nossa irado. voz é diferente. Então, como você se escuta quando você escuta seus áudios, seus vídeos, é completamente diferente como eu tô te escutando. Porque a voz passa por um Mesmo eu canal gravando, diferente, mesmo eu pegando meu gravando. telefone, gravando, E a você voz que eu tô ouvindo. escutando pelo meu celular É não é a diferente. que você escuta de mim. É diferente. Que loucura. É diferente. Caraca, eu nunca imaginei isso. Muito Porque bom. a voz passa por vários canais, tanto na saída quanto o som quando entra e a forma que você recebe esse som. Então, o áudio, ele é diferente. Por isso que Irado. causa essa estranheza. Eu, inclusive, quando eu tô falando, às vezes, assim, você fazia matéria à tarde no treino, aí o Jornal das 11, eu tava em casa assistindo ali 11 da noite. Quando começava a matéria, eu colocava no mudo. Mas, cara, você tem Passou isso? Já passei. Só que você tem que se escutar, claro. Você tem que se ouvir até pra entender onde pode melhorar, qual a entonação pode evoluir ali, aperfeiçoar. Mas direto acontecia isso também. Ai, que chata essa voz. Deixa eu colocar no mudo aqui. Irado. Ó, então fica a dica pra você também, que quer começar, que quer, cara, chegar, por exemplo, onde a Bibi chegou. É isso, tem que começar, tem que botar cara, parar com essa síndrome de impostor, parar com o perfeccionismo. Cara, errar é legal, brinque com seus erros, né? Se divirta com eles também. Exato. E aproveita, cara. É a Aproveita essa virada jornada. de chave, assim, também, Tati. Porque eu acho que durante muito tempo eu fui aquela jornalista que replicava aquele texto, aquele tom. Olá, você que nos faz companhia, muito padrãozinho, assim. Sim. Quando eu comecei a colocar mais da Bibiana, a espontaneidade, e as pessoas sempre diziam assim, nossa, você é tão diferente na TV, a pessoa que eu converso, porque assim, eu sou mais brincalhona, mais solta, falo dos meus erros, eu tenho déficit de atenção, então assim, pra mim também é uma dificuldade, às vezes eu tô atropelando ali as palavras, e quando eu comecei a colocar mais dessa Bibiana espontânea, as pessoas começaram a se identificar mais. Tem até um vídeo, depois você pode até compartilhar com o pessoal aí, eu cantando uma musiquinha lá do Mickey que você vai ouvir muito agora, que era a fase que o meu irmão pequeno tava vivendo, então era legal, 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 diga senha, Mickey Mouse. E aí eu tava com essa música na cabeça, de uma preparação pra entrar ao vivo na ESPN, e o cinegrafista gravou isso, colocou no ar e o negócio viralizou. Então assim, uma besteira, uma bobagem, mas as pessoas gostam também disso, que nos humaniza mesmo, que não nos coloca como um robô ali na frente das câmeras. Muito bom, cara. E me fala uma coisa, qual foi, assim, a maior dificuldade que você passou na sua carreira? Algo que te marcou muito, assim. Bom, eu acho que primeiro essa questão emocional de ter feito uma cobertura quando amigos, queridos, colegas tinham falecido, que foi durante o evento da Chapecoense ali. Foi muito forte. Eu não fui para Colômbia, eu não acompanhei toda a movimentação da Chapecoense, não fui nem a Chapecó, mas eu estava no Rio de Janeiro. Foi montado um plantão emergencial ali dentro do Esporte Interativo. Eu fui uma das primeiras repórteres, jornalistas a chegar na redação naquele dia. E muito louco, assim, porque você tá trabalhando informações e eu fiquei assim, olha, é tão louco isso, e um louco sofrido, assim, dolorido, que quando eu recebi a informação do acidente da Chape, a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, o Guilherme vai trabalhar um monte, nossa, o pessoal que foi lá pra Colômbia vai trabalhar um monte. Aí, um minuto depois mas eles
Não, eles estão no voo Eles estão no também. mesmo voo. Meu Deus do céu, eles estão no voo. Então, assim, foi muito difícil aquilo ali. Eu acho que para todo jornalista que trabalhou, as pessoas de forma geral, né? A comunidade esportiva, todo mundo ficou muito Passa um filme na mexido cabeça, com né? isso. Porque a gente faz muitas viagens, a gente mais vive a nossa vida com a equipe de trabalho, com cinegrafista, com colegas, editores, do que propriamente com os nossos amigos, com os nossos familiares. Então, você tá viajando toda hora, você tá dentro do avião o tempo inteiro. Então, aquilo foi muito forte. Então, foi um momento muito difícil. Você tem que falar assim, a gente vai ao vivo agora para tal lugar, que era onde estava acontecendo o velório daquelas pessoas, e você tem que dar aquela lista no ar também. Então isso, para mim, foi muito marcante, foi muito difícil. Eu passei também depois no incêndio do Ninho do Urubu. Eu fiz toda a cobertura na frente do IML, então aquela chegada dos pais ali, a identificação dos corpos, algo que mexe muito, assim. Então, assim, muito difícil. 18 horas trabalhando, aí você entra ao vivo, você desaba simplesmente, porque a sua ficha começa a cair também. Porque pensa, você tá trabalhando, você tá buscando informação, ao mesmo tempo você tem que estar se mantendo firme ali e trazendo para as pessoas a informação. Aí quando a sua ficha cai, é desesperador, assim. Quando você se dá conta que você tá fazendo uma cobertura de uma tragédia, que esses sonhos foram interrompidos, é super difícil. Acho que esses são momentos de dificuldades, momento também, agora eu acho que eu passei por um momento bem difícil, que foi quando eu saí da ESPN, porque eu saí e decidi que a partir dessa saída da ESPN seria uma reinvenção da minha carreira. Então, eu não quero mais trabalhar em redação, eu não tenho mais esse sonho, eu acho que eu já realizei tudo dentro da redação, mas você se vê com 30 e poucos anos e de repente tendo que se reinventar, assim. Tá, mas como vai ser agora? Porque a vida inteira, mais de 15 anos eu trabalhei dentro de redação. Trabalhei com um gestor, com um chefe, com uma empresa por trás. Agora eu vou construir minha própria história. Como que vai ser esse caminho? Então, assim, foi muito difícil também. E acho que foram esses momentos, assim, essas coberturas. Claro, daí tem o dia a dia, o desafio diário ali, de estar longe da família, de estar longe de amigos, de estar longe da sua zona de conforto e segurança. Mas acho que esses foram os momentos mais tensos, assim, porque você tem que lidar com o emocional e você tem que falar de tragédias, tem que falar de coisas tristes e doloridas e também de imprudência, né? Que são dois casos que total imprudência, total falta de consideração, de planejamento e absurdos que aconteceram tanto no acidente da Chapecoense quanto no incêndio do Ninho do Urubu. Me conta uma coisa de dentro, assim, né? Agora é mais curiosidade. Quando acontece uma situação como essas duas, né? Da Chape e do Ninho, você tem que entrar ao vivo, né? De qualquer forma ali, pra noticiar. E você é obrigada a controlar o emocional, tipo assim, se você chorar ao vivo, se você não conseguir ao vivo, tipo assim, não consigo mais falar e cortar, você é penalizada por isso, ou existe esse lado humano ali dos chefes, como é que funciona isso ali? Eu acho que antigamente no jornalismo era bem mais controlada essa questão de você transmitir o que você tá sentindo. E de você chorar, de você errar, de você assumir o erro ali no ao vivo. Eu acho que éramos treinados para realmente sermos aqueles repórteres que não erram. Inclusive, até com uma contenção, assim, das suas próprias características. Então, assim, se é do Nordeste, você vai ter o seu sotaque praticamente anulado ali. Você precisa realmente falar de uma forma mais clara, sem trazer o seu sotaque. Eu acho que isso, com a passagem do tempo, as pessoas foram valorizando o sotaque. Então, assim, eu sou gaúcha, ter algumas características do meu sotaque valoriza uma história cultural, parte da minha história, da minha personalidade. Então, essa foi uma primeira mudança significativa. E aí não tem nenhum tipo de controle. Eu mesma, depois de muitas horas ali da cobertura, na última entrada ao vivo, eu desabei. Abriu o Antério, o amigão, falando que eram sonhos que estavam sendo interrompidos, de crianças, de jovens que tinham um sonho de se tornarem jogadores de futebol, que estavam abrindo mão de muitas coisas para viver esse sonho. E aí, quando ele começa a falar, esse discurso vai passando na minha cabeça, assim, aqueles pais que estavam chegando no IML, aquele desespero, porque tem esse desespero. Porque, assim, você vive, na verdade, duas vezes o desespero. Você sabe que você perdeu seu filho, e aí você tá na expectativa de conseguir reconhecer aquele filho para conseguir a liberação do corpo, para conseguir
ir fazer o velório. Assim, é muito pesado. Não tem como você não sentir isso se você em algum momento não desabar. Claro que cada um tem sua forma de sofrimento e tal, mas eu, sim, chorei ao vivo. E é um momento que você é muito acolhido, assim, eu acho que pelo público, pela audiência e pelos colegas de trabalho também. Você não tem como culpar a pessoa por estar sendo humano naquele momento. Não, que bom. É um alívio, porque eu tava com tanta porrada aí que você foi contando, né, no longo desse episódio, exato. Eu tava com medo também de não ter essa humanização, né? No momentos de dor, você tem que, não, fecha a cara e veste um personagem e se vira. Não, eu acho que você tem que ser você mesmo. Eu acho que esse é o segredo, assim, e eu acho que é isso que conecta. As pessoas se conectam com histórias, as pessoas querem saber histórias, as pessoas querem saber dos seus erros. É a jornada do herói que a gente fala muito na comunicação, né? Que você tem ali o seu desenvolvimento, aí você vai ter os seus obstáculos, aí você vai ter o seu sucesso, mas depois você vai ter o seu fracasso. E todo empreendedor é assim, né, Tássio? Olha pra sua história, quantos tombos, quantas reinvenções. É muito. E é isso que faz a gente ter sucesso. O tempo inteiro. O saber cair, saber perder, assim. Porque você mais perde do que vence. Isso é uma certeza. Isso aí. Muito bom. Ó, estamos chegando na reta final. E no começo você falou, achei muito legal que você abordou sobre essa parte da criação da sua família, né? E de essa questão de grana, né? E você se virar muito e tudo mais. O Podcar, ele tem um objetivo de inspirar as pessoas que estão assistindo com cada história do convidado aqui, e principalmente o nosso público-alvo aqui, né, são pessoas que querem seguir trajetórias parecidas com as pessoas que sentam aqui no carro, né? Então, só que ao mesmo tempo a gente quer inspirar as pessoas de uma outra forma, que é a parte de grana, de investimento, né? O nosso país, nosso querido Brasil, né, não sei se você sabe, mas apenas 36%, né, esses dados são atualizados agora de 2022, 36% da nossa população sabe o que é poupar dinheiro. Não estou nem falando sobre investir e tudo mais, sabe o que é poupar dinheiro. O resto simplesmente ou gasta muito mais do que ganha, né, ou torra, ou vive endividado, ou pensa em depender do governo ali com aposentadoria para o resto da vida, né? Então, a nossa ideia aqui também é conseguir trazer um pouco mais de consciência para essas pessoas, né? Você comentou que você, cara, desde quando resolveu seguir esse caminho, né, você falou, peraí, cara, agora eu não tenho mais o dinheiro de casa, agora eu preciso me organizar, agora eu preciso fazer isso. Como que é a Bibi, assim, nessa parte de financeiro, né? Você é mais gastona, você é consumista, você, cara, é conservadora, como que você é, assim, nessa parte? E é uma parte importante de falar também, Tássio, porque assim, eu falei que eu vim dessa família com privilégios, com todas as oportunidades, mas exatamente nesse momento que eu tinha feito a renúncia de ir trabalhar no jornalismo e viver do meu próprio salário, o meu pai quebrou. Então, assim, eu também já não tinha mais como contar ali com aquela situação. Uhum. E acho que a gente foi educado lá em casa com uma mentalidade da boa parte do brasileiro. Vamos viver, poupar não é tão importante. Eu não tive essa educação financeira. E a grande virada na minha vida foi quando eu passei a olhar para a educação financeira. Porque eu comecei a entender, bom, se eu tenho essa receita, como é que eu faço para essa receita aumentar? Como é que eu faço essa minha renda ser diversificada? Como é que eu faço esse dinheiro que eu já ganho render lá na frente? Como é que eu posso ter segurança? Então, isso também foi uma virada e que veio tarde, porque eu comecei a realmente investir, foi em 2019 para 2020 ali, e aí durante a pandemia fiz vários cursos, comecei a entender mais. Várias pessoas foram importantes nesse caminho, por exemplo, eu fui num evento da Carol Pfeiffer, e a Carol é uma mega empreendedora, investidora. Genial. E ela falava muito sobre isso, sobre o poupar, sobre diversificar a renda, independentemente do negócio dela ali, que são essas mais ações, o mercado que ela trabalha ali, que é mais de ações mesmo, né? Independentemente disso, essa visão do empreendedorismo. Onde que eu posso estar fazendo aquelas habilidades que eu tenho virarem dinheiro? Como é que eu posso fazer essas habilidades se transformarem em dinheiro? Então eu começo a diversificar, assim, em 2019 ainda, em emissora, então vou fazer um projeto independente aqui. A emissora libera, vou fazer esse projeto independente, vou fazer esse conteúdo para essa empresa. Vou fazer um treinamento, eu sei me comunicar, então vou virar mentora, vou fazer um curso de comunicação. E aí você vai diversificando e você vai entendendo ali
como fazer a sua renda ser diversa. Então, hoje, eu realmente tenho essa preocupação com o meu futuro, porque eu também não quero passar pela situação que os meus pais passaram, de conseguir ter sempre uma vida muito boa e, de repente, você ter que mudar completamente o rumo da sua vida, você ter que recomeçar lá com 50, quase 60 anos. Eu não quero passar por isso. Então, eu já tenho essa preocupação. E foi a virada de chave, de entender que eu preciso, sim, diversificar minha renda. Acho que mesmo que você tenha um baita de um negócio, você precisa ter 1, 2, 3, 4, sabe assim, diversificar essa renda e ter aqueles ovos em várias cestas, né? Então você coloca um ovo um pouquinho aqui, então investimento um pouquinho nisso aqui, outro aqui. E assim, óbvio que é muito difícil para o brasileiro que tem ali o dinheiro contado, que vive do salário mínimo, fazer isso. Mas tem pequenas atitudes ali no seu dia a dia que você já consegue guardar um pouquinho mais, sabe? Eu acho que é ter essa consciência, assim, da grana que você está guardando e entender que quanto mais você guardar, maior vai ser a sua segurança lá na frente. É óbvio, parece muito óbvio, mas as pessoas não conseguem entender essa obviedade e a importância que essa obviedade tem no nosso dia a dia e mesmo para você ter uma vida mais tranquila assim mesmo, né? Trazendo o que você falou para o mundo corporativo, dentro de empresa a gente chama isso em aumentar o LTV. O que é isso? Eu vendo um produto, certo? Cara, eu já tenho essa mão de obra aqui. Como é que eu faço para vender mais 1, 2, 3, 4, 5 produtos com essa mesma mão de obra? Isso é aumentar o LTV. Você potencializar seus ganhos, né, com algo que você já tem. Basicamente é o que você está falando sobre a sua vida. Né? A sua mão de obra quem é? Você. Né? Então você já tem você. Né? O que você faz? O que você sabe fazer? Cara, vamos aumentar isso. Né? E aí você aumenta a sua chance de faturamento. Essas pessoas que elas ganham salário mínimo, e muitas vezes eu sou questionado no meu Instagram sobre isso, mas você fala é fácil, você fala porque a sua vida é outra, sobre guardar dinheiro, né? Só que acontece, todo mundo tem um ponto de partida, né? E esse ponto de partida, ele não vai significar o seu ponto de chegada. Nunca, certo? Então, cara, independente de quanto a pessoa ganhe hoje, ela pode simplesmente aumentar o LTV dela. Como? Hora extra, um trabalho à noite. Perfeito. Cara, que seja. Mas pô, vou ficar cansada. Cara, é assim, Luiz. Não, e a internet mesmo nos possibilita muitas coisas. Você monta ali sua loja virtual do zero, né? E você faz ali, sei lá, dropshipping, enfim, outras coisas que tem dentro da internet, um e-commerce, afiliado, marketing de afiliados. Então, assim, eu tenho visto muitas pessoas enriquecendo dentro da internet. Óbvio, muita gente mentindo que tá enriquecendo. Vale a gente lembrar aqui, tem muito falso coach, falso mentor, falso investidor. Te ensina a vender curso. Que te ensina a investir curso para vender curso. sem ter nenhum real investido. Mas esse mundo cada vez mais conectado, globalizado, essas oportunidades que surgem. E assim, vai trabalhar, vai sair da zona de conforto, vai abdicar do final de semana, vai abdicar daqueles momentos que você tá no seu conforto para estar estudando, para estar aprendendo. Então eu acho que tem muito conhecimento legal, de forma gratuita, disponível nas plataformas, na internet. Então assim, com o celular você faz muita coisa e você pode fazer chover dinheiro. Também eu acredito muito nisso, assim, eu acho que depende muito do quanto você quer investir no seu conhecimento, quanto você quer investir, não é financeiramente, tá? Porque você tem como adquirir esse conhecimento sem gastar R$1. Perfeito, é isso. Você tem imóvel, você pensa em ter? Está no seu planejamento isso? Está no meu planejamento. Eu quero construir uma casa na Bahia. Que isso, cara? Porque a minha família mora lá. Uhum. Eu quero muito ter essa casa. Que lugar do agora Bahia? também em Itacaré. Nossa, maravilhoso. Quero muito. Então, eu já tenho visto terrenos, essas coisas. Eu já tenho um apartamento também. Mas, neste momento, eu ainda estou na fase de construção. Então, construção que eu estou juntando essa grana para fazer as coisas como eu quero fazer, entendeu? Eu ainda não estou partindo para a construção dessa casa na Bahia, tá? Porque eu sei que esse é um segundo momento. E eu espero até o ano que vem, final do ano que vem, estar realizando este sonho também. Muito bom. E se você pudesse colocar um objetivo financeiro seu, da Bibi, isso não tem a ver com quanto você vai comprar, não precisa falar de números, Sim. Mas é um objetivo financeiro no macro para daqui 10 anos. Como é que se vê, né? O que você planeja para sua vida? Tá, se eu amo trabalhar,
eu amo estar atuando, eu amo estar fazendo vídeo, indo pra cima e pra baixo, mas assim, eu tenho bem claro que a partir ali dos 50, eu não quero mais fazer nada, eu quero aproveitar minha vida com os meus filhos, quero estar viajando, então o meu objetivo é esse. Então eu tô com 34 agora, eu tenho esses próximos 16 anos de intenso trabalho para ali nos 50 eu ficar mais tranquila, eu viver de renda, eu ter os meus investimentos, eu ter esses negócios girando ali, sem eu precisar estar fisicamente presente, porque eu sinto ainda que a dinâmica que eu criei precisa muito da Bibiana, da persona da Bibiana, e eu quero cada vez mais ser o CNPJ. Então, é a forma como eu me vejo. Eu estou trabalhando para isso, para desenvolver estruturas que o meu negócio, claro, tenha a participação da Bibiana lá no dia a dia, mas que lá pelos 50 ali eu consiga estar bem, tranquilinha, a minha própria véia da lancha, viajando muito, curtindo muito, sem ter muito essa preocupação de estar girando, sabe? De estar fazendo o dinheiro ali mensalmente. Que assim seja. Amém. Será? Bibi, muito obrigado por esse bate-papo incrível. Cara, aprendi muito com você. Acho que o grande X da questão aqui do podcast é que, cara, todo mundo aprende, né, um pouquinho com cada um. Então eu aprendi muito com você hoje também. Parabéns pelo seu trabalho. A gente se conhece já tem um tempinho e sempre te acompanhei e tenho orgulho do que você sempre veio construindo. Você é uma pessoa muito ímpar, já falei isso pra você. E que você tenha muito sucesso na sua vida e que a gente ainda possa compartilhar mais momentos, trazer mais conteúdo pra galera, tá? Mas eu só queria te agradecer mesmo aí por poder participar desse projeto aí que tá começando, mas tem muito que bombar ainda. Ai, Cássio, obrigada. Eu acho que isso que você tá fazendo aqui é muito importante para as pessoas, primeiro, saírem da sua zona de conforto. Então, assim, você é um cara que já tem seu negócio lá, você precisava estar fazendo essas conversas inspiradoras? Não, mas você quer gerar valor, você quer gerar conhecimento, quer conectar essas pessoas, essas histórias que vão passar aqui no carro com essas pessoas que estão ali te assistindo, te acompanhando, inspirando essas pessoas. Então, eu acho que é sobre isso, assim, de que forma que a nossa história pode estar inspirando outras pessoas, como que você pode estar incentivando as pessoas a saírem da sua zona de conforto e realmente buscarem essa vida que sempre sonharam, essa vida que as pessoas merecem. Eu acho que todo mundo merece ser feliz e realizar os seus sonhos, se sentir realizado profissionalmente, entendendo que a vida é esse eterno aprendizado, essa jornada de muitos altos e baixos, o caminho não é linear. E eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é uma frase bíblica também, que ela fala assim: você vai atravessar muitos desertos, mas lá no final vai ter o seu poço de água. Então, assim, cruze esse deserto, porque a dor, ela faz parte dessa jornada. A dor, ela tá dentro do processo do crescimento. 100%. Né? E as pessoas tentam crescer tirando a dorzinha de lado. E isso não tem como. Você tem que viver a dor, você tem que viver. sentir, você tem que sofrer para você poder viver também o extraordinário. A dor é o que vai fazer crescer. É isso. Bibi, obrigado. Que Foi uma honra estar contigo. E é isso. A gente se vê aí no próximo episódio. Vamos ver quem vem também. Tamo junto. Valeu.